Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula de estatística básica, certo? Hoje daremos início às medidas de posição, mais especificamente a média aritmética, tá bom? Vamos ver aqui a introdução. As medidas de posição mais importantes são as medidas de tendência central, que recebem tal denominação pelo fato de os dados observados tenderem, em geral, a se agrupar em torno dos valores centrais. Dentre as medidas de tendência central, destacamos a média aritmética, que é o conteúdo de hoje, a mediana e a moda, certo? As outras medidas de posição são as separatrizes, que englobam a própria mediana, que divide o nosso rol em duas partes, os quartis, que dividem em quatro partes, os percentis, que dividem em 100 partes. Mas a gente pode inventar outras, né? Dividir o nosso rol de informações em 40 partes, em 50 partes. A gente pode dividir em quantas partes quiser. Aqui estão destacadas as mais conhecidas, que é dividir em duas, que é a mediana, dividir ao meio, dividir em quatro ou dividir em 100. Vamos destacar principalmente a mediana, certo? Na aula de hoje, vamos falar de média aritmética. Então, vamos adiante aqui. Ó. A definição de média aritmética ela diz o seguinte: a média aritmética é o quociente, ou seja, é o resultado de uma divisão da soma de todos os valores pelo número deles. Ou seja, eu vou pegar todos os valores da minha tabela, né, dos meus dados, vou somar todos eles e dividir pela quantidade de números somados, certo? Esse x com a barra em cima é a representação da média, certo? Quando tem um x com a barra em cima, é que eu estou calculando a média aritmética, beleza? Esses valores, o x e, são aqueles valores que a gente estudou nas aulas passadas. São os dados coletados, né? Lembrando que às vezes tem uma frequência maior. Algumas vezes a gente chama a média aritmética também de média ponderada. Mas o importante é fazer a divisão pela quantidade de termos, certo? Que no caso aqui é o n, o número de termos. Para ficar melhor entendido, vamos ver um exemplo que vai deixar isso mais claro. No exemplo diz assim, ó: sabendo-se que a produção leiteira diária da vaca A durante uma semana foi de 10 litros, 14, 13, 15, 16, 18 e 12. Se eu contar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 números sendo somados. Então, esse 7 é o nosso N aqui, ó, certo? O 7 é o nosso N. Quem são os XI, os valores, né? Olha, é o 10, né? É o 14, esse símbolo aqui quer dizer o somatório de todos. Então, eu vou pegar ó, 10 mais 14 mais 13 e vou somar todos eles até o 12. Quando eu somar esses valores, vai dar 98, certo? Eu estou dividindo por 7 porque eu estou somando 7 números. Se eu tivesse somado 10 números, dividiria por 10 e assim por diante, tá bom? 98 dividido por 7, 14. Então, 14 é a produção média de leite dessa vaca. Se ela tivesse dado, né, se ela tivesse produzido 14 litros todo dia, daria 98, tá bom? Só que esse número nem sempre é igual. A gente viu aqui que no primeiro dia foi 10, no segundo foi 14, depois 13 e assim por diante. Mas a produção média é somar todos esses valores e dividir pela quantidade de dias nesse caso, tá bom? Então, 14 é a média aritmética desse exemplo. Essa média aritmética, quando estamos trabalhando com dados de classe, eu tenho que pegar o ponto médio. Então, eu tenho que saber também, eu tenho que entender o que seria o ponto médio, que a gente já estudou, o XI, e também vamos estudar a definição de desvio em relação à média, que isso aqui vai nos ajudar em futuras aulas. Quando chegar lá, a gente vai retomar esse conhecimento. Mas vamos tentar entender o que seria esse desvio médio. Denominamos desvio em relação à média aritmética dentre cada elemento de um conjunto de valores da média aritmética, né? Elementos de um conjunto e, na verdade, é a diferença, para ficar melhor entendido. Eu li aqui um pouco rápido, talvez tenha ficado confuso. Esse desvio em relação à média é a diferença, ou seja, é uma conta de menos de cada elemento, cada xi, né, que a gente chama os elementos de x, e x1, x2, depende da posição que ele ocupa na nossa tabela. E a média aritmética. Então, primeiro eu calculo a média aritmética
e faça a diferença. No exemplo anterior, que é a do leite da vaca, o que é que ele vai dizer? Ó? O primeiro desvio, o desvio 1, vai ser o x1, que era 10 litros de leite, menos a média 14. 10 menos 14 é igual a menos 4. Então, esse aqui é o primeiro desvio, certo? O segundo desvio, no exemplo anterior, ó, 10, 14, 13, ó, vai ser o 14 o segundo. Então, o nosso D2 vai ser 14 menos 14, que nesse caso dá 0. O outro era 13, então 13 menos 14, que dá menos 1. Então, observe que esse desvio é cada valor que a gente tem na nossa tabela, no nosso rol de informações, menos a média. Esse número pode ser negativo, pode ser zero, nulo, né? E também pode ser positivo. Nesse caso aqui, temos até o D7, porque tínhamos 7 dados, né? Tínhamos 7 informações ali. Mas pode se estender esse valor, tá bom? Então, continuando aqui, vamos calcular a média quando os dados estão agrupados, né? Sem intervalo de classe. Depois a gente calcula com intervalo e vai entrar um dado muito importante, que é aquele ponto médio que eu falei. Então, quando os dados estão organizados sem intervalos, é um pouco mais simples. O que é que eu vou fazer? Ó? Aqui está a minha informação, né? Aqui eu não disse qual seria o tipo de problema, mas aqui é o seguinte: vamos supor que o problema é número de filhos num casal, por exemplo. Aqui tem o nome meninos, por isso eu estou dizendo que é filhos. Ó. Então, 2 casais, né? 2 pessoas, não têm filhos. Então, eu coloquei 0 aqui, ó, certo? 1 filho, 6 casais. 2 filhos, 10 casais. 3 filhos, 12 casais. 4 filhos, 4 casais. Então, se a gente somar aqui o total de casais, que aqui é a frequência com que isso acontece, essas informações, né? Se eu somar, dá 34. Então, tem um exemplo aqui de 34 casais e a quantidade de filhos que eles têm. Tá bom? Se eu fosse multiplicar o xi por fi, dava a realidade de quantos meninos existem aí. Ó. 2 casais têm 0 filhos. Então, se eu pegar 0 vezes 2, dá 0. Tá aqui. Ó. 1 filho é 6 casais. Então, 1 vezes 6 dá 6. 2 filhos, 2 vezes 10 dá 20. Ó. Então, aqui tem 20 meninos. Né? Até aqui, ó, se eu fosse fazer a frequência acumulada, que a gente já estudou, já dava 26. Ó. 0 mais 6 mais 20, 26. Certo? 3 filhos, tem 12 casais, então seria 3 vezes 12, 36. E por fim, 4 filhos, existem 4 casais que possuem 4 filhos, né? Tem 4 filhos, 4 vezes 4, 16. Se eu fazer a soma aqui do total de crianças, de meninos, vai dar 78. Mas qual vai ser essa média, George? Lembra lá, a média é a soma de todo mundo dividido pela quantidade. Nesse caso, tem 34 casais. Eu vou pegar o 78 e dividir por 34. Mas, George, como é que isso se dá na fórmula? Ó, a fórmula da média aqui vai ser essa. Ó. É a mesma forma que a gente viu antes. A média é igual à soma de todos os valores. Nesse caso aqui é como se fosse uma média ponderada. Ó. 2 vezes 0, 6 vezes 1, 10 vezes 2. E a gente está pegando o somatório dessas informações, que é a parte de baixo, ó, o 34. Né? São 34 casais. Qual é a média de filho? A quantidade de filhos foi 78, então eu vou pegar 78 dividido por 34. Fazendo essa continha aí, vai dar um número próximo aí, ó, de 2,29. A gente pode arredondar aqui para 2,3, certo? Então dá uma média aí por casal de 2,3 filhos, né? Nessa situação aqui ele está chamando de meninos. Eu não deixei o texto aqui, não lembro o que era a situação, mas eu acho que deu para entender com o que eu usei aqui. Tá bom? Agora vamos ver um exemplo com dados intervalos de classe, certo? Quando os dados estão agrupados. Então vai entrar a figura do ponto médio que a gente estudou anteriormente. Por quê? Aqui está tratando de estaturas. Quem mede de 1,50 a 1,54 são 4 pessoas. Mas qual é o valor correto aqui? É 150, 151, 152? Eu não sei. Então, quando a gente não sabe, não é nem a gente não saber, a gente adota uma média disso aqui. A gente pega o ponto médio. De 150 a 154, o ponto médio é 152. Então,
eu vou pegar o ponto médio, que eu vou chamar o nosso XI, do ponto médio do intervalo de classe. Então, ó, 152. Entre 154 e 158, a média é 156, certo? Então, eu vou pegar esses pontos médios. Depois que eu tenho eles, aí eu multiplico pela frequência. Eu vou fazer 4 vezes 152 dá 608. 9 vezes 156 dá 1404. 11 vezes 160 dá 1760. E assim por diante, até completar todos. Aí, como vimos anteriormente, eu vou pegar essa informação total e dividir pela frequência. A frequência é 40. Então, eu vou pegar 6.440 dividido pela frequência. Tá? Aqui é a nossa probleminha aqui, ó, a média aritmética. Vai ser a soma de todos xi vezes fi, né? Pega esse valor e divide pela frequência, né? O total da frequência, o somatório da frequência. Então, se eu pegar 6.440 e dividir por 40, vai dar 161. Então, a altura média do pessoal aí é de 161 centímetros. Beleza? Então, fizemos mais um exemplo aqui. Nesse caso, os dados agrupados com intervalos de classe, certo? E vamos ter dois exercícios para a gente fixar esse conteúdo. O primeiro, ele diz assim, ó, a questão da FUVEST, bem interessante, diz assim, ó, a distribuição dos salários de uma empresa é dada na tabela a seguir. Aí pergunta-se, ó, qual é a média dos salários dessa empresa, certo? Então, vamos fazer o cálculo. Aqui eu sei que R$ 500 tem 10 funcionários recebendo, mas aí eu vou precisar do valor total dos salários. Eu tenho o valor total dos funcionários aqui, ó. R$ 1.000, 5 funcionários recebem, 1.500, apenas um funcionário, 10 funcionários recebem 2.000 e assim por diante. Então, isso aqui, pessoal, é a nossa frequência, é o nosso FI. Falta aqui colocar o resultado da multiplicação de FI pela informação que é o que a gente chama de XI. Ó. Aqui está nossas informações, que é a quantidade que cada um recebe, e aqui está nossa frequência. Então, eu vou criar uma nova coluna que vai ser exatamente XI vezes FI, certo? É a multiplicação dessas duas aí. Então, vou estender aqui essa coluna e nela eu vou colocar o resultado dessas multiplicações. Beleza? Deixa eu fazer a linha aqui para ficar bonitinho, para ficar organizado aqui e ficar melhor de vocês entenderem. Então, esse tipo de problema é o que vai aparecer na lista de exercícios que eu vou disponibilizar para vocês, certo? Então, é bom entender como é que eu vou fazer aqui. Vamos calcular a média aí. Ó. Então, eu vou pegar 500 vezes 10. 500 vezes 10 dá 5.000, né? Então, ó, 5.000, beleza? 1.000 vezes 5 também dá 5.000. 1.500 vezes 1 dá 1.500, né? 2.000 vezes 10 dá 20.000, beleza? 5.000 vezes 4 também dá 20.000. 10.500 vezes 1 dá 10.500, certo? Agora eu tenho que fazer a soma disso. Se eu pegar 20.000 mais 20.000, aqui dá 40.000, né? Mais 10.500 dá 50.500, mais 1.500 é 52.000, mais 10.000, 62, né? Que é 5 mais 5 é 10. Então, no total, ó, deu R$ 62.000. Essa empresa, ela paga 62.000. A sua conta total é 62.000. Então, a média vai ser 62.000 dividido pela quantidade de funcionários, que a questão já deu aqui, ó, 31. Certo? Dividindo 62 por 31, ó, só o 62 por 31 dá 2. Tem 3 zeros, então adiciona aqui. Então, a média salarial dos funcionários aí é de R$ 2.000. Beleza? Fizemos aí o nosso primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo. O segundo já trabalha com intervalo de classe, pessoal. Existe só uma diferença, ó. Ele está escrevendo assim, ó, 1.000, colchete fechado, 2.000, colchete aberto. Isso é a mesma coisa que escrever assim, ó, 1.000... Aí coloca aquele Tzinho que a gente viu e 2.000. Lembrando que o 1.000 está incluso no primeiro, mas não está no primeiro, está no segundo 2.000, certo? Então, eu vou aumentar essa tabelinha, que eu sei que a gente vai precisar aumentar ela, e
Era para ter aumentado até um pouco mais, né? Porque vai precisar de outra coluna aqui. E a gente vai fazer os cálculos. Eu ainda vou fazer a leitura só para a gente não se perder, certo? Mas essa tabelinha aqui eu já vou estender porque eu sei que eu vou precisar do ponto médio e depois da multiplicação, né? Olha, a tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa num certo mês. O salário médio, ele também quer o salário médio, certo? Desses empregados nesse mês foi. Lembrando, essa soma aqui eu sei que vai dar 50. Vou até colocar aqui embaixo já, porque a questão já disse. Mas vamos conferir. 3 mais 9, 12, mais 18, 30, mais 20, 50. Então, o total é 50 aqui, certo? Só que aqui eu não sei se esses 20 funcionários ganham R$1.000, se ganham 1.500, se ganham 2.000 ou 1.900, aliás, próximo ali de 2.000. Então, o que é que eu faço em intervalos? Eu pego o ponto médio, que a gente chama aqui de XI, certo? A frequência já está aqui, ó. Essa coluna é o FI. Aqui eu vou botar o resultado de FI vezes XI, beleza? Que vai dar o total do salário. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu vou pegar 1.500. Por que 1.500, Jorge? Porque é a metade entre 1.000 e 2.000, certo? De 1.000 para 2.000, o meio é 1.500. Então, a gente pega o ponto médio. Quem quiser calcular esse ponto médio é só somar esses dois valores e dividir por 2. 1.000 mais 2.000, 3.000. Dividido por 2, 1.500. Né? A gente já viu isso aí numa aula passada. Então, aqui eu vou botar a multiplicação de 20.000 vezes 1.500. 2 vezes 15 dá 30, né? E acrescenta os 3 zeros. Então, aqui é 30.000. Perfeito? Vamos para a segunda informação, ó. 2.000 mais 3.000, 5.000. 5.000 dividido por 2, 2.500. Certo? Aí eu vou pegar, ó, 18 vezes 2.500. Se eu pegar só 18 vezes 25, né? Se fosse 20 vezes 25, dava 500. Então, vai dar 450. Mais os dois zeros aí. Mais os 3 zeros, aliás, né? Porque 25 vezes 18 dá 450. Então, 450... e acrescenta esses dois zeros. Então, vai virar, ó, 3 zeros, 45.000, certo? 9 vezes a metade dessa soma aqui, ó, 3.000 mais 4.000, 7.000. Então, aqui é da 3.500. Pessoal, observe que está aumentando de 1.000 em 1.000, ó. Beleza? Porque o nosso intervalo é de 1.000. Então, aqui o ponto médio também vai aumentar de 1.000. Eu posso até já colocar aqui, ó, 4.500, certo? Então, eu vou ter 9 vezes 3.500. Pessoal, 9 vezes 35 dá 315. Acrescenta esses dois zeros. Então, 31.500. Certo? 3 vezes 45 dá 135. E acrescenta os dois zeros. Então, vai dar 13.500. Perfeito? Agora, eu vou fazer essa soma dessa tabela, que é o valor que essa empresa paga. Se a gente somar aqui 30 mais 45, 75. 75, deixa eu somar logo isso aqui. 32, 45. 75 mais 45, 120. Então, aqui dá 120.000. Então, eu vou pegar, ó, a média vai ser a soma de todos os salários, nesse caso, 120.000, né, o valor que a empresa paga a todos, dividido pela quantidade de funcionários, dividido por 50. Né? Eu posso cortar esse zero com esse, e eu vou ficar com 12.000 dividido por 5. Se eu pegasse só o 120 dividido por 5, dava 24, mas sobra dois zeros, então dá 2400, ou seja, 2.400. Alternativa correta, letra E. Beleza? Pessoal, aqui com esse exercício a gente finaliza a parte de média aritmética. Futuramente a gente vai ter uma revisão, a gente vai trabalhar com mais questões, mas até aqui já é o suficiente para a gente entender sobre média aritmética, certo? Vejo vocês na próxima aula.